Nós te damos glória por isso. Nós nos rendemos a Ti hoje, ó Espírito Santo de Deus, e entendemos que Você é um com o Pai e com o Filho. E entendemos, ó Espírito Santo de Deus, que Você é aquele que viria após Jesus para cumprir em nós todas as coisas que Jesus prometeu. Te damos espaço nessa noite, Espírito Santo, para fluir. Te damos liberdade, ó Espírito Santo de Deus, para agir. Nós temos o Senhor na mesma proporção que temos o Filho e o Pai. Nós entendemos, ó Espírito Santo de Deus, o quão importante foi o novo nascimento, o quão importante é entender e receber a Tua vida em nós. Obrigado por isso, Espírito. Esse ministério é Seu, essa ação é Sua, e de imediato eu posso dizer, essa aula é Sua. Obrigado, Pai. Amém. Te agradecemos, Deus. Amém? Eu sou, repete comigo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É tremendo isso, né? Hoje não está na internet, eu posso falar um pouquinho mais. Eu nasci de novo na Igreja Católica. Creiam ou não, fui batizado no Espírito Santo lá dentro. E isso nasceu no meu coração como regra de fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso. Aí eu estou lá lendo a Bíblia, né? E aí os irmãos falavam, olha, vai ter uma romaria. Eu olhava na Bíblia e falava, mas eu não posso. Aí o pessoal, não, mas é a nossa identidade. Eu falei, não, a minha identidade é essa daqui, ó. Se dobrar, se tentar anular as Escrituras, não é a minha identidade, né? Então eles, quando faziam as romarias, aquelas coisas, eles não deixavam eu nem chegar perto daquelas imagens, porque eu não conseguia me prostrar, adorar. Na hora que nós orávamos ali o Pai Nosso, quando chegava na Ave Maria, ou eu ficava quieto, ou eu saía, ou eu estava orando em línguas. E aí aos poucos começaram a pedir para eu, olha, faz isso só para poder estar junto. Eu falei, mas não dá, não posso, a palavra não é assim, né? Não diz isso. E o curioso, eu tinha 14 anos de idade. Então, a revelação, ela vem e ela brota aqui dentro de você e não tem nada que pode te segurar. Amém? Então isso para mim é uma verdade. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Então nós temos estudado aqui realidades da nova criação. Subindo aqui a apostila, nós falamos que nós temos a natureza de Deus habitando em nós. E na última aula nós falamos que responsabilidade vem primeiro. Os irmãos que não estiveram aqui na semana passada, nós estamos procurando o arquivo, né, Levi? Terminar o culto a gente tem que procurar, que ele se escondeu ali. Ganhou vida o arquivo e desapareceu. Então a gente estudou que responsabilidade vem primeiro, amém? Eu não posso exercer autoridade se eu não tenho responsabilidade. Esse é um princípio, né? Você tem filhos, você é responsável pelos seus filhos, então você exerce autoridade sobre eles. Eu não sou responsável pelos seus filhos diretamente, eu não tenho direito à autoridade sobre eles, mas se eu vejo seus filhos perdidos por aqui, está aí uma criancinha, né? Eu falei do meu filho, quando ele tinha 3 anos, ele inventou que ia atrás de mim, e ele saiu do condomínio e ele subiu ali no São Cristóvão, aqui no Jardim Veloso, e ele subiu e ele queria ir embora, me procurar na rua, né? Ele andou ali quase uns 500, 600 metros de distância, quando um segurança o viu, né? E o segurança conhecia ele, perguntou o que foi, onde ele ia, falou, vou atrás do meu pai que saiu para trabalhar. Falou assim, vamos lá falar com a sua mãe primeiro. Aí vem ele, o segurança, né? Quer dizer, o segurança não tinha autoridade sobre ele, no sentido de um pai, mas naquele momento que ele identificou um problema e ele falou, essa criança vai se perder, está indo para a rua, ele, na responsabilidade dele, ele falou, não, vamos lá falar com a sua mãe. Entende o nível de autoridade e responsabilidade? É assim que funciona. Seu pastor é autoridade sobre você, por quê? Ele exerce... Não, ele é autoridade? Sim. Por quê? Porque ele exerce responsabilidade. Na região espiritual ele está orando por você, ele está preocupado com você, se acontece algo com você, ele está preocupado, ele tem que cuidar de você. Então ele exerce autoridade à medida da responsabilidade. Se ele não é responsável por você, irmão, então, por favor, não cobre a autoridade dele, né? Tem pessoas que querem ser independentes, né? A gente tem o nosso nível de independência, mas todo homem é sujeito à autoridade, amém? Não é a matéria está dizendo que a nossa responsabilidade, né? Que a responsabilidade vem primeiro, nesse texto aqui, para que nós cresçamos. E foi falado que o jugo de Jesus
é leve. E foi falado que nós temos que nos alinhar com ele no jugo, vocês lembram? Braço com ele, e nós vamos carregar o jugo junto com ele. O peso que nós temos para carregar, nós carregamos juntos com ele. Por isso é leve, porque ele está do seu lado. Você está passando problema, lembre-se, olha, ele está aqui do meu lado. Né? Nas regiões espirituais, os demônios estão atacando vocês? Não se preocupe, ele está aqui do seu lado. Né? O jugo é algo que você coloca no seu pescoço e no dele. Para você ser treinado como um boi é treinado para a lavoura. Né? Você tem que fazer o caminho certinho. Então você vai prender ali com ele e você vai andar ao lado dele. E isso não quer dizer que você já é um super-herói. Não é isso. O que quer dizer é que você vai ser treinado por ele. Você tem a responsabilidade de estar com ele. Como você faz isso? Orando e meditando nas Escrituras. Orando e meditando nas Escrituras. Tem outro jeito, Ricardo? Não tem. E se eu pegar todas as aulas que você ministrou aí e tentar estudar ela de uma vez só, não é suficiente. Se você não tem um tempo com Deus, você não vai crescer na medida de estatura que Deus quer de você, amém? Então, o seu tempo gasto, ganho com Ele, é importante para o seu crescimento, porque é ali que você vai dividir o jugo com Ele. Senhor, eu tenho problemas. E os problemas estão pesados. Está difícil de carregar, está difícil de andar, mas eu preciso atravessar por isso daqui. Quando você faz isso, você vai gerando intimidade com Ele, ombro a ombro. Né? Tem pessoas que têm certas dificuldades em entender coisas das Escrituras, e eu quero que você entenda que comece por aí, meditando com Ele, nas coisas dEle. É fácil, né? Você tem acesso. Tem um irmão que ele sempre fala para mim assim: a Bíblia é tremenda, porque eu posso ler, é o único livro que eu posso ler na presença do autor. Né? O Espírito Santo está em você. E se não está, irmãos, porque você não nasceu de novo, a gente pode orar por você e você aceita Ele como Senhor da sua vida e Ele vai te salvar. Eu não consigo, a gente vai passar por isso, mas eu consigo entender que o Senhor é Senhor. E a gente tem uma ideia assim de que Ele é nosso Salvador, né? Mas Salvador é algo assim que eu estou passando mal, vou no pronto-socorro. Eu entendo que Jesus é Senhor. E no momento que Ele é meu Senhor, eu sou salvo. Você entende a diferença disso? Tem muita gente que vai na igreja quando tem problema. Ah, eu vou lá, o pastor ora por mim, amém. Posso ser sincero? Se falar que não, eu vou ser do mesmo jeito. Não é muito diferente de alguém que vai no centro de macumba pedir um passe. Porque o coração dessa pessoa está em resolver um problema. Amém? Então, ai de nós, né? Porque isso acontece muito. A pessoa está longe de Deus. Ah, eu estou lá. Na hora que a dor bate na barriga, né? Ah, pastor, ora por mim. E o pastor tem que orar por você. Faz parte do cuidado de um pastor olhar a ovelha e cuidar da ovelha. E não é porque a ovelha está errada, né, que ele vai jogar ela fora. Mas a ovelha precisa olhar para o Senhor e falar: olha, Tu és o meu Senhor. E você tendo Ele como Senhor da sua vida, fica mais fácil, irmão. E aonde você vai entender isso? Tendo Ele do seu lado, andando do lado dele. Lembra que eu falei do boi? O boi grande está ali com o jugo, né, posto no pescoço, e esse boi está andando. O outro boi mais novo, mais moço, ele é teimoso. Esse sou eu, tá? Então aqui é Jesus, é o boi que está certinho, e o boi teimoso sou eu. Eu vou tentar ir para o outro caminho, eu vou olhar ali e falar: mas ali tem uma coisa verdinha que eu quero morder, né? Mas o boi mais velho, ele já sabe que o caminho dele é esse. Então o Senhor Jesus está indo naquela direção, e eu olho aqui e falo: vou até ali, aí eu me desvio para ir lá. Só que eu estou no jugo com ele. Quando eu faço isso, tendo meu tempo de oração, meditação na palavra, quando eu dou essa desviada, ele me alerta, né, porque o meu pescoço vai doer. Vocês entendem? O jugo vai... Opa, eu não vou conseguir desviar ele do caminho. Quem é que acha que pode pegar o Espírito Santo que está fazendo algo e falar: para, vai fazer desse jeito? Ninguém. Ele não vai parar o caminho dele. Mas no momento que ele está andando, né, Jesus está andando, eu estou aqui e eu quero desviar, se eu estou no jugo com ele, o meu pescoço vai doer.
e eu vou falar, opa, tem algo errado, eu vou voltar para o meu lugar e vou seguir o caminho dele que é melhor para mim. Vocês entendem isso? É simples assim. O que eu gosto das Escrituras é que foi declarado nelas que Jesus ensinava aos humildes, né? E ele ensinava de jeito simples. Algumas vezes as parábolas dele eram mais complexas e ele voltava ali para os discípulos e ensinava para eles. E quando ele ensinava, eram coisas simples. O mesmo Paulo, com toda a sabedoria dele, ele diz assim, olha, eu declaro que toda a minha sabedoria é cocô. Eu tenho ela como esterco, porque eu prefiro ter uma vida no Espírito. De simplicidade, entende? Então quando a coisa vai ficando muito complicada, eu paro assim para rever os meus princípios. Então o jugo de Jesus é a nossa primeira responsabilidade. Andar com Ele, andar no Espírito, orar, crescer no Espírito, item D aí da apostila no capítulo da semana passada. Amém? Nós fomos até onde? Quem tem anotado aí? O pessoal não estava aqui na semana passada. Ah, é? Crescer, né? Trocaram na semana de cada? Não, mas é simples. Vocês entenderam a história? Nós falamos basicamente sobre o boi. Vocês entenderam? O pessoal que não veio, está tudo bem? Que eu vou avançando aqui. Então, o que aconteceu no novo nascimento? Ah, eu passei demais. Crescer no Espírito, isso. Tô antes. Então vamos lá, Efésios 4, de 11 a 16. Nessa escola, esse é um dos textos que você mais vai ouvir. Efésios 4, de 11 a 16. Efésios 4, eu vou lendo, tá? De 11 a 16. E ele mesmo, ele quem? Amém? Quem é ele? Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Todo mundo aí? Amém. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Então, os dons ministeriais, aqui no Brasil nós conhecemos bem o dom do pastor, né? Também não vamos gastar tempo nessa matéria falando sobre isso, tem uma matéria inteirinha aí de uns 2 meses só sobre esse assunto, mas nós entendemos o pastor, né? Mas de fato Deus deu 5 dons ministeriais. E eu entendo que nós vamos ficar muitos anos usando o título do pastor para esses 5 dons. Então você vai em igrejas que você chama aquela pessoa de pastor, mas aquele pastor pula, sapateia e ele profetiza. E se você esperar que aquela pessoa vai visitar sua casa, vai ter cuidado, vai saber o nome dos seus filhos, você às vezes está até enrolado, porque ele não vai fazer isso. Porque o chamado dele é um chamado talvez de profeta. Vocês entendem a diferença aqui? E você vai ter aquele irmão que ele quer saber de expandir e de levar o evangelho em todo lugar, e ele quer firmar, fundar, e ele quer, os sinais acontecem com ele, ele ministra uma palavra e ele até ressuscita mortos. Você vai ver isso aí que é o ministério do apóstolo, né? Eu prefiro até que continue chamando todos de pastores para ficar nivelado, mas a gente vai chegar nisso aí quando a gente for estudar os dons do ministério. E você vai ver o evangelista, que ele sai, ele evangeliza, ele não tem medo, ele vai para cima, ele briga tal, ele derruba o diabo e ele traz as almas para Cristo.
Amém? E talvez ele esteja liderando uma igreja, e ele traz para Cristo, e ele provavelmente, o evangelista não vai saber o que fazer com o novo convertido. E aí a pessoa vai ficar, rapaz, o que está acontecendo aqui? Eu queria aprender mais, mas ele quer ganhar mais almas, e talvez ele não tenha um pastor para pôr ali por baixo, no sentido do dom, por favor. Pode ser até um presbítero que atue nesse dom dentro da igreja, mas eu estou falando de dons, não estou falando de cargos e nem de títulos, amém? E aí tem também o mestre, que é o meu caso, professor, aquele que ensina, né? É a mesma coisa, eu não sou pastor no sentido de pastorear. Estava eu e o Levi aqui na semana passada, recebemos 2 visitantes no sábado. O Levi falou, você não quer conversar lá? Eu tenho dificuldade, né, aquela chamada assim, eu vou, mas não é bem. Eu falei, então somos 2, mas vamos lá, a gente tem que fazer isso porque nós não temos aquele dom do pastor, que é aquela pessoa que quando chega... Eu conheci um, que ele era casado com uma evangelista, eles eram americanos, na verdade eu conheci ela, a Rita Bauer, não sei se o Levi conheceu a Rita. E ela viajava o mundo inteiro pregando, né? E o marido dela não saía da região onde ele morava para um lugar que ele não pudesse voltar de carro com 2 horas de viagem. E aí ela falava, querido, como é que eu faço? Deus está me mandando para a África. Ele falava, vai lá, meu irmão, pode ir, eu fico aqui. Não, vem comigo. Não, eu não posso, eu tenho que cuidar das minhas ovelhas. Você sabia que o irmão fulano de tal, a filhinha dele estava com dor de barriga anteontem? Ela, não, eu não sabia. Pois é, eu preciso ir lá, eu preciso orar, eu preciso visitar aquela irmã. Aí ele falava assim para ela, você imagina eu indo e algum irmão passa mal aqui, como é que eu faço estando lá na África? Mas você tem pastores auxiliares, deixa... Não, mas não é esse o problema, querido, o problema é que eu os amo e eu quero estar ali do lado deles. Vocês veem a diferença? Ministério do pastor, do evangelista, é tudo muito certinho dentro do reino. E eu creio, eu tenho orado há 10, 12 anos pelo levante mais uma vez desses dons, né? Amém? Que faltou falar de alguém? Não. Evangelista, pastor, mestre, sim, falei dos 5, né? Então essa é a atuação dos dons, e dentro da igreja precisa que os 5 dons toquem a igreja para que a igreja cresça. O que tem acontecido é que um dom toca a igreja, o outro dom talvez toque uma outra igreja, né? E talvez um outro dom possa tocar a igreja. E aí não há crescimento no nível perfeito, então a igreja está sendo privada de crescer. Amém? A gente tem visto muito os ministérios, né, se misturando mais, os conselhos de pastores propiciando aí mais unidade do corpo. Isso é muito bom. Ainda está tímido, mas é bom. É bom que um apóstolo venha ministrar aqui. É bom que o mestre vá ministrar onde o apóstolo está. É bom que um profeta tenha sempre um mestre perto, porque são os 2 extremos, né, da balança. O profeta, eu já falei, ele vai lá no céu e ele vê as coisas de Deus, as maravilhas de Deus, aí ele volta aqui na terra. E o mestre, como vocês já devem ter ouvido eu falar aqui, né? Eu não quero ver as coisas espirituais. As coisas ninguém entende, só ele entende, né? Às vezes só ele entende. Né? E o mestre, ele já coloca você no nível do chão. Então a gente tem aí, por exemplo, 2 ministérios grandes que a gente pode citar, ministérios de nome, ministérios de respeito, ministérios de peso. A gente tem aí, por exemplo, as igrejas batistas e as igrejas Assembleias de Deus, né? Não estou falando de nenhuma denominação deles, eu estou falando da mentalidade, né? Os batistas estudam, eles têm aquela unção do mestre, eles se aprofundam da palavra. E muitas vezes eles não têm a espiritualidade para aquilo levantar, não é? E os assembleianos, às vezes, eles têm a espiritualidade, eles têm um nível maior. E eu ouso falar da Assembleia porque eu sei que a Assembleia é uma igreja que estuda muito. Então eu estou falando porque eu sei que eles não estão descalços nisso. Mas se você deixar, eles viajarão só no mundo espiritual e eles não vão estar no chão, muitas vezes. Mas quando você coloca um mestre na Assembleia de Deus e um profeta na Batista, você vê que as coisas começam a mudar de figura, né? Você começa a ver andando no nível maior, na maturidade, crescendo, a igreja olhando e falando, rapaz, você olha para a igreja e fala, estou parecendo com alguma coisa que aconteceu lá na igreja primitiva. Amém? Não é assim? Eu tenho visto muitos mestres nas Assembleias de Deus. E eu tenho visto muitos profetas nas igrejas batistas. Então eu quero ver isso se remexendo, balançando, de modo que os 5 dons possam tocar. Amém? Então, para isso o Senhor colocou esses dons. Se você, que é criança no mundo espiritual,
não tem sido alimentado de forma suficiente para o crescimento, eu quero que você comece a orar junto comigo, para que Deus levante os dons. Não é trazer dons lá dos Estados Unidos, de Portugal, não é isso não, irmãos. Eu acredito que na cadeira que você está sentado, certamente há um dom ministerial aí. E na cadeira que alguém está sentado do seu lado, se não é o seu caso, mas do seu lado na igreja onde você congrega, tem um dom ministerial ali. Então Deus precisa levantar, e nós, ministros, precisamos ver, porque somos nós quem vamos ajudar esses ministros a se levantarem e treinar eles, não é isso? Amém? Ele fala o seguinte, que ele mesmo deu para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, visando o quê? O reto coordenamento dos santos. Então, a função do ministério é organizar o santo para o crescimento. Para quê? Para que as pessoas sejam mais crianças, né? Que fala aí, levado para todo o vento de doutrina para lá e para cá. Então, a gente vê essa falha hoje na igreja, né? Muitas vezes, assim, a falta de maturidade que leva essa correção para lá e para cá, né? É como uma criança lá no parque, vamos roda gigante, vamos pro roda gigante. Agora do carrossel, vamos no carrossel, é hora do patinho agora. Então, na igreja hoje existe uma coisa muito forte, né, por falta de crescimento, né? Então, assim, uma das principais chamadas de Deus para levantar os ministérios é para que haja o crescimento e o equilíbrio para que possa crescer em amor. Bem, vamos avançar. 1 Pedro 2,2, eu tenho aí na apostila o texto, então eu vou dando uma avançada porque o nosso tempo aqui é curto, hein? Quando dá a hora que o Levi já fica lá assim, ó, para mim, vou ficar até de lado aqui, ó. 1 Pedro 2,2: Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Então, desejai como meninos. Eu falei disso na semana passada. A criança, quando nasce, ela quer peito. Não tem conversa, né? A criança nasceu, ela quer leite. E ela já nasce sabendo sugar. É o que ela precisa. Então, quando você entrou para a família de Deus, vamos entender isso. Quando você nasceu de novo, você veio para o reino como um bebê espiritual. E para o seu crescimento, você precisava tomar leite. E o único leite que eu vejo é palavra e oração. Comunhão com Deus e oração. Quando a gente chega no nível que a gente não quer orar mais, talvez a gente esteja ali na fase da adolescência, né? Ah, tô legal, tô meio rebelde, né? Quero virar o boné. No mundo espiritual é mais ou menos isso que você está fazendo. Você está se rebelando contra o alimento espiritual que você tem. Então, o novo crescimento, né? Novo crescimento deve começar logo depois do novo nascimento. Nasceu no Espírito, deve crescer. Se você não se alimenta da palavra e você não se alimenta de tempo de relacionamento com Deus, no seu espírito, no homem interior que é você vai crescer, mas vai crescer raquítico. Alguém já viu aquelas fotos daquelas crianças etíopes? Magras. Que você olha assim, você vê cabeça e osso. Né? Muitos de nós, no mundo espiritual, somos vistos assim pelos anjos. Dá para imaginar? Imagina você querendo lutar com um demônio desse jeito. Dá para entender por que a gente perde muita batalha? Levanta lá um demônio e ele olha para você e ele fala assim, é que nem o lobo mau, né? Abre a porta aí, porquinho, senão eu vou soprar, derrubar, eu vou tentar contra você. Não é assim que é a história que as crianças escutam? Daí o diabo vem e você está na primeira casa dos 3 porquinhos, né? Você fala assim, pode soprar que você não vai conseguir. Aí ele sopra e ele consegue. Aí você fala, rapaz, mas não era para ele ter conseguido. Eu levantei o meu escudo da fé. Mas você está completamente raquítico. Você não está grande o suficiente. Você não se alimenta, você não busca, você não se edifica. Você está entendendo isso? Ficou simples aí de entender com a história do porquinho? Se um bebê quer participar de uma situação de aprendizado, fazer provas, tirar notas, sem antes andar no jugo com Jesus, o que ele aprender geralmente não vai produzir vida. Quantos anos tem um pequenininho ali, irmã? 6 meses. Ele vai sentar aqui no último dia de aula e vai fazer a prova que a gente está fazendo, tá bom, irmã? Ele está escutando a palavra. Eu vou dar o papel, a caneta e vou falar, você tem que fazer a prova. E se ele for bem na prova, eu ainda vou separar ele para o ministério.
Estou errado, não estou? Eu não posso fazer isso com uma criança. E é isso que acontece com a gente no mundo espiritual. Nós achamos que a experiência de vida que nós temos é o suficiente. Nós achamos que porque nós somos, sei lá, formados em administração, eu posso chegar na igreja e pastorear alguém. Aquele exemplo, eu sou psicólogo, ser um pastor. Quem diz que pastor tem que ser psicólogo? Pastor é alguém que foi chamado para ser pastor e que Deus colocou nele ferramentas. Deixa o caminhão passar. Ferramentas espirituais para pastorear. Eu já falei para vocês o exemplo do Thomas aqui, eu devo ter falado em uma das primeiras aulas. Ele estava sentado, ele é formado, tinha 2 faculdades nos Estados Unidos, ele estava sentado em uma salinha e do lado tinha um pastor que não sabia nem falar. E ele ouviu o testemunho daquela irmã com problemas no relacionamento, em casa, com os filhos, com o marido, e ele do lado ali estudando, ficou desesperado. Ele falou: rapaz, vai fazer o que com isso? O que esse homem vai aconselhar essa mulher? Ele não sabe nem falar. Foi o pensamento na cabeça dele. E ele falou assim em aula para a gente, ele falou assim: eu vou me levantar, eu vou lá e vou falar com aquela irmã, vou interrompê-los e vou dar um conselho para ela, porque eu sou muito mais gabaritado a isso do que aquele irmão. Ele pensou. Né? Eu estudei, eu entendo, eu me formei na faculdade de não sei o que, eu fui gerente de fábrica, eu tive relacionamentos ali com pessoas, eu tinha que gerenciar pessoas, então eu sou o cara e esse rapaz não entende nada. Na hora que o rapaz termina de ouvir a mulher, ele fala assim: irmã, eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele libera uma palavra que disse que esse homem formado, o meu professor, que as pernas dele quebraram. Ele falou: rapaz, eu nunca teria uma palavra como aquela. E ele começou a chorar ali e se arrepender daquele pensamento. Ele falou: Senhor, o Senhor capacitou esse homem para isso. Obrigado. Vocês entendem a diferença? Não precisa ser um psicólogo para ser um pastor. Você precisa ser chamado para isso. Amém? Agora, você vai ser um pastor à medida do seu crescimento, o seu relacionamento com Ele. Não é porque você nasceu de novo agora, você está apto. Pode ser que um psicólogo venha a ser um pastor. Não estou dizendo que não. O que eu estou dizendo é que não é pré-requisito para isso. Amém? Então eu não posso exigir de uma criança coisas que eu vou exigir de um adulto. Então quando eu olho para uma pessoa que nasceu de novo agora, eu preciso avaliar isso. E aí está uma dificuldade, eu sinto essa dificuldade na igreja. A gente conhece pessoas e a gente olha as pessoas e a gente não tem um relacionamento espiritual com essas pessoas. Nós chamamos as pessoas para orar lá na comunidade que eu estava tocando. E eu ainda me sinto um pouco responsável por aquele pessoal. E estávamos orando lá com eles e toda sexta-feira. E eu ensinei sobre oração. E eu ensinei sobre orar em línguas, eu ensinei sobre oração de concordância, e eu ensinei a escrever ali no livro, e a gente orar por aquilo insistentemente. Eu ensinei um pouco, não muita coisa, mas um pouco sobre intercessão, porque nós tínhamos 1 hora e poucas de oração, então eu gastava 15 minutos falando e queria que nós orássemos, afinal era um culto de oração. E depois de 2 meses nessa luta, ensinando, eu orando sozinho, enquanto eles ficavam mudos, né, um grupo de 4 ou 5 pessoas nessa reunião. É a reunião mais chata da igreja, é a de oração, né? É a reunião mais... Pode falar, se vocês não querem falar, eu falo. É a reunião mais chata, ninguém quer ir. Se é uma festa, vai todo mundo. Se é reunião de oração, ninguém aparece. Pelo menos é comigo, é assim, né? Eu mesmo quero não aparecer, porque é chato, mas eu preciso submeter. Eu preciso estar lá em concordância com os irmãos. Vamos falar a verdade. Tem irmãos que vão orar lá, que não era o nosso caso, e os irmãos ficavam quietos, de cabeça baixa. E eu fico assim: mas rapaz, que oração é essa, né? E eu orava, e eu tentava ensiná-los, eu levava irmãos de oração lá para eles aprenderem como era. E uma vez eu disse, e era aí que eu quero chegar, eu ouvi o irmão falar assim: ah, mas para que eu preciso vir aqui na reunião de oração? Eu posso orar lá da minha casa nesse tempo, né? Depois de uns 2, 3 meses ensinando para eles, eu olhei e eu falei: rapaz, você vê a dificuldade agora? Eu precisava de um pastor ali. O pastor ia dar um chutinho na canela, acertar o lugar da pessoa e colocar no lugar. Eu olhei e eu falei: o que eu posso fazer por você? Te ensinar tudo de novo. Eu pensei: eu não vou conseguir te pastorear ao ponto de colocar isso no seu coração. E aí naquele momento eu senti falta do pastor para puxar a orelha dessa pessoa e de um profeta para manifestar o mundo espiritual ali para ele no meio da oração. E eu falei: Senhor, eu preciso mais. Eu preciso mais. A oração de sexta, eu vou me tirar para orar na quinta-feira aqui, para preparar o ambiente para sexta-feira para eles, para que crie um ambiente. Vocês entendem isso? Quando eu falei que é o culto mais chato,
Eu acho que é. Ninguém quer ir. Se fosse o melhor culto, está todo mundo lá. Não é? Então ninguém quer ir no culto de oração. Experimenta, se você é líder, experimenta falar assim, olha, por uma semana nós vamos fazer orações aqui. Venham. E aí você ministra uma palavra de 5 minutos e deixa o pessoal orando à vontade. Põe os temas ali. Vale da Bênção tem uma sala lá que tem um mapa mundi, tem motivos de oração. Eu amava ir naquele lugar. E aí eu me perdi orando pelas nações, pelos lugares, pelas cidades. Aí eu voltava, tinha aquela lista, eu pegava, orava para aquelas pessoas. Aí eu não tinha mais o que orar, eu ia orar em línguas. E depois eu voltava e eu orava de novo. E eu passava a noite lá. Eu me determinava a sair de lá só quando o sol saísse. E eu gastava tempo orando ali. Eu me derramava. No começo era difícil, entendeu? Mas aí eu falava assim, irmãos, quem quer ir comigo? Eu chamei na escola, nós tínhamos 200 alunos quando eu estudava. Eu falei, olha, sexta-feira que vem a escola está passando por problema. Sexta-feira que vem eu estou lá no Vale da Bênção orando. Chegou um casal no meio de 200 irmãos. Então, eu estou falando com o conceito, né? É o culto mais chato. Vamos ter que mudar isso, amém? Nós podemos memorizar versos e nunca aprender de Cristo. Você pode decorar a Bíblia inteira. Eu tive um irmão que andou muito perto de mim, mas já deve ter aí uns 8 anos que eu não vejo. A gente estava muito perto e eu falava assim, rapaz, aquele texto que fala que examinai as Escrituras, ele virava João 5,39. Era gostoso andar com ele, porque se eu precisasse de um texto ele respondia, né? E Jesus chorou, ele falava o capítulo tal, versículo tal, e não sei quem fez isso, e Jesus cantou, e a palavra fala, e o homem sabia de cor e saltitava. Não estou falando que é o caso dele, mas muitas vezes as pessoas gostam de decorar porque tem uma facilidade, mas não tem a intimidade com isso. Eu tenho a palavra, mas não tenho relacionamento com o Espírito. E aí eu não tenho crescimento. Então quando eu estou falando para você do leite espiritual, é o casamento dessas duas coisas. Amém? Vamos lá, João 5, 39 e 40, é o Evangelho, está aí na sua apostila. Posso avançando? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então as Escrituras não são substitutos para Jesus. Por Jesus, né? Não são substituto por Jesus, é isso? Elas não substituem Jesus, fica melhor, né? Esse não são, elas não substituem Jesus. As Escrituras não substituem, elas contêm o conhecimento a respeito de Jesus, mas você precisa que essa palavra tenha vida no seu coração, porque aconteceu com os fariseus aqui, os saduceus. Eles examinavam as Escrituras e foram eles que condenaram Jesus. Eles buscavam as Escrituras, eles meditavam nela, eles estavam estudando, eles inventavam até artimanhas. Tem uma história que eles podiam andar uma jornada de um tiro de uma pedra no sábado, né? E aí esses homens começaram a criar, sei lá, dogs, né? Tipo estilingues, né? Eles amarravam numa fita lá a pedra e jogavam muito longe. E aí eles começaram a andar mais no sábado, porque eles viam que nas Escrituras podia ser assim. E aí alguns deles entendiam que, não, mas é a distância de uma pedra, mas eu tenho 20 pedras, então eu posso ir jogando uma, depois outra. Sabe, irmãos, se é para ser desse jeito, é melhor não avaliar as Escrituras. O sábado tinha um propósito, você não trabalhar, porque o judeu é viciado em ganhar dinheiro, né? Eles querem ganhar o mundo. Você não vai trabalhar e você vai ter um tempo com a sua família, ensinando a sua família os princípios de Deus. A ideia do sábado, se você parar para avaliar, de um modo curto, é isso. Você fica na sua casa, não vai muito longe, não vai ter tempo para viajar. Eu vou criar regras aqui para que você fique em casa com a sua família. E nesse dia, vocês vão falar de mim. Vocês vão se lembrar do que aconteceu, vocês vão falar das festas, vocês vão falar das Escrituras, vocês vão estudar o Torá, vocês vão passar verbalmente o que vocês têm, entende? Família é o que está no princípio do coração de Deus. Ele nos quer como família e Ele quer que nós cuidemos das nossas famílias, vocês entendem? Amém? Então, eu dei esse exemplo só para dizer que examinam as Escrituras para julgar, para entender nelas a vida eterna. Mas elas dão testemunho de Jesus, e eles não queriam ir até Jesus. Ou seja,
Eles queriam a Escritura, mas não queriam Jesus. A gente tem esse versículo, examinar as Escrituras porque cuidar é ter nela a vida eterna. Ali é uma advertência. Vocês estudam tantas Escrituras, elas falam de mim. Em vez de assim, vocês não querem vir até mim, né? Então é uma conotação diferente, né? Vocês lêem tantas Escrituras, elas falam de mim, e mesmo assim vocês não querem vir até mim, né? Então ele está realmente mostrando que eles conhecem, testifica, e mesmo eles sabendo, eles não queriam vir até Jesus. Amém? Então nós podemos memorizar versículos e nunca aprender de Cristo. Como é que você vai aprender dele? Quando você lê as Escrituras, fechar os seus olhos no seu quarto e falar assim: Senhor, me ensina. Eu quero aprender mais do Senhor. O que o Senhor tem para mim? E aí você vai estar colocando o jugo do lado dele, falando: seja o meu mestre. Senhor, eu estou passando por problemas, seja o meu pastor. Senhor, eu não consigo ver as coisas no mundo espiritual, seja o profeta da minha vida. Senhor, eu preciso de um milagre, atua aí como um apóstolo sobre a minha vida. Senhor, faltou quem? O evangelista. Senhor, a minha casa não está com salvação, seja o evangelista sobre a minha vida, entende? Quando você recebe primeiro dele, você vai estar bem calçado. Amém? Aí você fala assim: irmão, mas é difícil. Você lembra o que eu falei no começo da aula, que eu nasci de novo na igreja católica? Sabe quantos católicos ousavam dizer para mim que a Escritura era o princípio de tudo? Nenhum. Mas as Escrituras e oração fizeram isso comigo. Eu me lembro quando eu descobri que eu não deveria adorar imagens. E aí eu parei. Eu entendi aquilo, eu falei: eu não quero isso para a minha vida, não vou fazer mais. E é difícil, imagina isso dentro da igreja católica, né? O pessoal passa se ajoelhando, beijando, e eu passava, entrava e eu queria cultuar. E eu me lembro que uma irmã chegou para mim e falou: irmão, mas eu vi que você não reza a Ave Maria, né? Mas ela é a mãe de Jesus. Aí eu falei assim para ela: é mesmo, irmã? Agora, você acha que ela é mais ou menos santa do que Paulo? Não, santa como Paulo. Aí eu fui nas Escrituras e falei para ela: uma vez tentaram cultuar para Paulo, e ele rasgou as vestes. Olha só a palavra, irmãos. Eu virei para aquela irmãzinha com todo carinho e falei: irmã, eu não acredito assim, mas você acredita que Maria já foi arrebatada, não acredita? Ah, acredito. Então ela está do lado de Deus agora, na sua crença, não é? Então ela deve estar pelada. Não, irmão, como é isso? Porque ela deve estar indignada com as orações que são feitas para ela quando deixaram de cultuar o filho dela. Dentro do pensamento dela, eu dei o argumento que aquela irmã não sabia o que falar. Eu falei: porque Paulo rasgou as vestes. Agora, se tem no mundo inteiro centenas de milhares de pessoas cultuando a mulher, ela deve estar desesperada uma hora dessa lá em cima. Né? Vocês veem a sabedoria que você vai adquirindo com 14 anos de idade? Se eu podia, irmãos, a gente pode hoje ainda. Amém? As Escrituras são importantes para nós. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, eu não estou dizendo para você ignorar as Escrituras, mas buscar nas Escrituras o andar no jugo com Jesus. Amém? Toda a Escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Manejar bem. Você tem que usar bem essa palavra, você tem que entender a palavra, você tem que saber o que a palavra tem para você. Amém? Por isso eu digo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se eu não sei o que a Bíblia diz, eu não sei o que eu sou. Não é verdade? A palavra fala que eu sou mais do que vencedor. Eu não sei o que está dizendo isso. Então eu não posso ser mais do que vencedor. Eu vou ser apenas um vencedor. Vocês já sabem a diferença de um para o outro, né? Para quem não lembra, o vencedor é aquele que luta e vence. O mais que vencedor é aquele que não precisou lutar e usufrui da vitória daquele que venceu. Amém? Quem venceu aqui? Jesus. Quem de vocês poderia vencer o inferno? Só ele poderia. Amém? João 8, 31 e 32. Dizia Jesus aos judeus que nele criam: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Amém? A aprendizagem correta só poderá vir quando estamos em jugo com Jesus. É nessa posição, braço com Ele, andando com Ele, trabalhando com Ele, me submetendo ao jugo dEle, que eu vou poder crescer no mundo espiritual. Amém? Quem aqui quer crescimento? Então tem que andar no jugo com Ele, irmãos. O diploma do curso bíblico aqui não vai te proporcionar crescimento. Amém? É importante um curso como esse, uma palavra como essa? Eu creio que seja. Cara, uma das coisas assim que você falou sobre muitas vezes, né? O cristão, ele chama o diabo para a guerra, mas a falta de revelação da palavra, né? Porque uma diferença é você conhecer a palavra, outra coisa é você ter ela revelada. Por exemplo, eu não conheço o Lula pessoalmente, mas eu li muito sobre ele, entendeu? Então você pode conhecer muito sobre Deus. Agora, conhecer pessoalmente é a grande diferença, né? E a revelação da palavra é que vai fazer toda a diferença na tua luta, na tua dificuldade. E também daquele saber a tua identidade, que foi a primeira matéria, né? Qual a tua identidade, né? Agora, se você não conhece a palavra com revelação, quando o inimigo vir para cima de você, acontece muitas vezes o que a gente acaba recuando. Mas quando você tem conhecimento da palavra revelada, é que é a grande diferença. Então, conhecereis a verdade. A verdade é a palavra é Jesus, e Jesus nos libertará. Amém. Nós não vamos falar aqui agora sobre esse outro tema, mas em Atos 19, 13, tem a situação dos exorcistas judeus que foram expulsar demônio. Eles falaram assim, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Resultado disso é que eles tomaram uma surra, porque os demônios falaram assim: olha, Jesus eu conheço bem, né? Paulo, a fama dele, eu estou traduzindo do grego para você, Paulo, a fama dele já chegou aqui onde eu estou, mas vocês quem são? E aí eles bateram nele. Vocês entendem a diferença? Eles queriam usar a autoridade que está em Jesus, que Paulo pregava, mas eles não tinham intimidade com Jesus. É o Shazam, né? Que é o Shazam. Amém? Super crentes, ativar, né? Sabe, irmãos, eu creio que Deus usa de misericórdia para conosco. Eu uso ela diariamente. Amém? Mas sabe aquela história de que eu vou me armar agora para o Senhor? Senhor, eu agora me revisto da armadura. E aí você começa a proferir texto por texto da armadura. Vocês já leram o que é aquele texto? Eu vou ler aqui rapidinho para a gente. Efésios 6, 11. Aqui, ó, o 12 para frente, né? Deixa eu achar um texto aqui. Ó, o 14, está escrito assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Você pode se vestir da verdade agora? Ou a verdade ela tem que estar em você? Você tem que não ser um mentiroso para poder estar na verdade, não é? Então, ó, desculpa, a verdade você já não pode vestir agora. Não é Shazam. A função do cinturão da verdade, né? Então o cara põe a armadura, mas quando falta a verdade, não tem um cinturão que é para segurar a armadura, fica nu na frente do diabo, né? E aí diz aqui, a couraça da justiça. Se você não anda em justiça, você é justo? Não, eu não sou justo. Então como é que você vai agora falar assim: eu me visto da justiça? Ó, o 15, e calçados os pés da preparação do Evangelho da paz. Você tem levado o Evangelho? Então você não pode pôr esse calçado na hora. Vou me calçar do Evangelho da paz. Ué, mas você não tem levado o Evangelho da paz? E aí você vem aqui, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você não anda em fé. E aí o diabo tem atirado em você, né? Como é que você vai se defender? Usando agora, né, o Power Rangers de Cristo? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você entende? Nenhum desses itens é algo que você pode pôr agora e falar assim: agora eu estou andando. Não, você precisa ter uma vida disso, para você estar revestido disso. Vocês entendem isso? A gente vai, numa outra oportunidade, detalhar isso, mas como eu tenho falado, a palavra é simples. É um engano que tem entrado na igreja. Senhor, eu agora coloco o capacete da salvação.
É um engano. Senhor, eu sou salvo, e o seu capacete que está na minha cabeça, ele tem transformado o meu modo de pensar. Eu pensava coisas erradas, eu pensava coisas do mundo, mas a tua salvação mudou a minha mente. Agora eu penso nas coisas do Senhor. E aí sim, quando você está pensando nas coisas do Senhor, você está com o capacete da salvação. E aí quando o diabo vai contra você, contra a palavra que está em você, ele vai tentar te destruir, aí sim você usa o escudo da fé. Não, diabo, você está enganado, a palavra me diz que eu tenho direito a isso, é o escudo que você tem. E ele joga um dardo e você se defende. Você não precisa fazer isso agora para o culto. Você tem que estar revestido disso. Você é um soldado que vai se casar. Né? É que a igreja tem mania de achar que é bonitinha, né? A gente fala assim, não, eu sou a noiva de Cristo. Eu me revisto do vestido do Senhor. E aí você quer ficar lindo e maravilhoso, quando a palavra na verdade diz que nós somos ornamento disso, amém? Isso é um tema de briga, mas você tem que ser uma noiva que está indo para o casamento fardado. Dá para entender? Eu não queria me casar com alguém assim, mas é assim que nós temos que apresentar diante do Senhor. Amém? Efésios, vamos avançar. O que aconteceu então no novo nascimento? Efésios 2,19 diz assim: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, você, quando nasceu de novo, irmão, querendo ou não, aceitando ou não, entendendo ou não, passou a ser um filho de Deus. Filho legítimo, por adoção. Amém? Está aí na sua Bíblia isso? É um fato? É uma verdade? Então eu posso crer que todo mundo aqui entende isso? Vocês são da família de Deus? Amém. Quando eu falo que você é meu irmão, não é meramente meu irmão porque você é um filho de Adão, porque nasceu um dia na terra. Não, não. Você é meu irmão porque você e eu somos agora filhos dele. Amém? Gálatas 4, 6 a 7 diz assim: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Lembra a história do paizinho? Meu pai querido, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, é também feito herdeiros por Deus. Amém? Não somos mais escravos. A partir de agora você tem consciência, você entende isso, há uma revelação no seu coração. Você é um herdeiro de Deus. O herdeiro tem direito às coisas? É uma coisa aí complicada de entender, né? Eu gosto de parar aqui, porque imagina o seguinte, uma pessoa rica, vamos falar de Bill Gates, né? O criador aí, o vendedor da Microsoft, né? Eu não sou fã dele não, viu? Então para quem aí, eu não sou fã dele não, mas ele é um homem rico. E ele tem filhos. E Bill Gates tendo filhos, os filhos são herdeiros dele, mas não tem posse do que é dele. Dá para entender? Vocês entendem isso? Quem é o dono? É o Bill. Os filhos dele não são, eles são herdeiros, eles não têm ainda a posse daquilo. É do pai deles. No momento que Bill Gates morrer, será feita uma partilha, eu não tenho ideia de quantos filhos ele tem, mas será feita uma partilha e cada um vai ter a sua parte na herança, não é isso? Não é assim que funciona a herança? Agora, irmãos, quando você nasceu de novo e entrou para o reino dos céus, entenda, não há mais morte. E as coisas de Deus são infinitas. Ele quer que você, como filho, usufrua das coisas dele. Está faltando alguma coisa em casa? Vai nele e fala, Senhor, eu não tenho, mas a tua palavra me diz que se eu pedir, o Senhor vai fazer só para que a minha alegria seja completa. A tua palavra diz que o Senhor quer que eu seja próspero, como é próspera a minha alma. Obrigado, Senhor, porque a minha alma é próspera. Eu te amo, eu tenho relacionamento com o Senhor, eu tenho levado a minha alma para o Senhor, então a prosperidade vai me alcançar. Vocês entendem? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra diz, eu concordo com ela, eu vou me alinhar à tua palavra. Toma posse das coisas de Deus. Herança. Essa é a nossa herança. Não vão esperar, por favor, não vão esperar o Senhor morrer para chegar lá. Não vão esperar vocês morrerem para quando chegar no céu falar, agora eu declaro prosperidade. Sabe, lá no céu, irmãos,
Eu ouso dizer, lá no céu, se houver, eu acredito que não, por favor, é só uma figura de imagem, se houver mendigo, ele vai ser suprido de banho tomado, numa casa boa, num lugar bom, dá para entender? Se você quer chegar no céu e falar assim, eu vou ser um mendigo aqui, meu irmão, você vai ter no mínimo todas as coisas para você viver no reino e trabalhar no reino da forma que o Senhor tem desenhado para nós lá. Porque não existe esse negócio de miséria lá. Lá não existe esse negócio de doença, então para que você quer cura no céu? Alguém aqui quer chegar no céu e ser curado de câncer? Eu prefiro a cura aqui. Amém? Vocês me entendem quando eu falo isso? Vão ao Senhor, que é o seu Pai, do qual vocês fazem parte agora da família, e fala assim, Senhor, a tua palavra me dá cura. Obrigado por isso. Aleluia, obrigado, eu recebo essa cura. Senhor, a tua palavra diz que se eu crer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fico com a tua palavra. Ah, mas a situação, meu filho, esse não tem jeito. Não, diabo, aí você levanta o escudo da fé. Diabo, eu não me interessa, a palavra diz, eu fico com a palavra. Tem um irmão que está lá em Campina Grande, eu gosto muito de ouvir quando ele fala assim, você chama ele para ensinar sobre batismo, ele vai ensinar sobre fé. Você pode dar o tema que você quiser para o pastor Bud, e ele vai ensinar sobre fé. Não importa, você fala assim, pastor, lá na igreja está tendo um seminário assim, o senhor vem falar sobre profecia? Oh, claro, irmãos, o Senhor Deus é um Deus que fala através de profecias. E as profecias de Deus se cumprem, elas vêm para exortar, consolar, edificar. E amém, porque se você não tiver fé na profecia, ele já começou a mudar. E aí ele termina falando, você tem que ter fé no Senhor. E o gostoso dele é que ele fala assim para a gente, irmão, fica com a palavra. Uma vez esse homem estava, olha só o nível da palavra, esse homem estava no gabinete dele estudando, e os irmãos trouxeram para ele um irmão que tinha uma lepra na pele, e ele estava estudando, ele ia dar aula, não sei o que estava acontecendo, ele estava estudando a palavra, falaram, pastor Bud, foram direto para ele, pastor Bud, esse homem tem lepra na pele, e ele veio aqui para o senhor orar. Ele disse, eu não vou orar, leve ele e mande ele se lavar no rio Tietê. Aí os meninos olharam para ele assim, e ele continuou estudando, largou a mão. Essa é a palavra que eu tenho para ele. E eles olharam para ele e falaram, rapaz, esse homem aí funciona em cura. Curas extraordinárias acontecem na vida dele. Se ele falou, nós vamos. O rapaz falou assim, mas no Tietê, não dá para negociar na Guarapiranga, não dá para ir para o interior. Eu vou para o interior. Ele falou assim, não, nós vamos procurar um lugar no rio Tietê que dê para você se lavar, vamos lá. E saíram procurando aí no rio, acharam um lugar que era menos sujo, o homem foi lá e se lavou no rio, no outro dia de manhã a pele dele estava limpa. Aí ele voltou lá para dar testemunho, todo feliz, o pastor olhou para ele e falou assim, mas eu não tinha falado que era só lavar, rapaz? Entendem isso? Se apropriar da palavra. Eu não falaria para alguém ir lá no rio Tietê, certo que Deus tenha falado intimamente comigo, amém? Por favor, então não vão sair daí falando que o rio Tietê tem propriedades medicinais de cura, amém? A fé. 1 Pedro 1, 18, 19, 20 e 23. Está escrito no meu texto aqui. Eu vou esperar os irmãos que têm o hábito de folhear a Bíblia. Pararam de folhear, eu vou ler. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Deus não pagou um preço tão alto para fazer de você apenas seus escravos, mas filhos. Eu fico imaginando assim, né? Deus, vocês conseguem ter uma visão boa da Trindade? Todo mundo tem essa visão? Se for o caso, eu dou uma parada agora que a gente tem 10 minutos. É rápido. Eu gosto do ministério do mestre que explica as coisas, às vezes perde até a graça, né? Olha, a Trindade, irmãos, é simples. Eu já falei nessa aula, não? Não? Existe um único Deus. Amém? Quem aqui entende isso? Existe um único Deus. Nós não somos, a igreja cristã, ela não crê em 3 deuses. Nós cremos em um único Deus. Ponto.
Deus está sentado no seu trono e de lá ele nunca saiu. Ninguém pode tirar ele daquele trono. Ninguém consegue elevá-lo ou diminuí-lo na glória que ele tem. Ele é Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Um dia o nosso Deus falou, olhando aqui para o nosso mundo temporal, a primeira manifestação no mundo físico da palavra foi: haja luz. Vocês estão me ouvindo aí? Vocês sentem a minha palavra? Ou vocês a ouvem? Mas a minha palavra entra em vocês. A minha palavra, ela sai de dentro de mim e ela alcança vocês. Não é isso? Então a palavra de Deus saiu de Deus e ela veio cumprir tudo o que Deus queria que fosse feito. Deus não saiu do seu trono. A palavra dele saiu. Amém? Deu para achar o filho aqui? Da onde saiu o filho? Da palavra. De dentro de Deus, do fôlego de Deus, do pulmão, se é que você, quando eu falo isso, vocês entendem, né? Eu preciso dar a Deus alguma referência humana para que eu possa imaginar, mas ele é um espírito, amém? Então, falando de nós, do meu fôlego sai a minha palavra, então das entranhas de Deus saiu a palavra de Deus. Então Deus, quando ele falou assim, haja luz, ele deve ter imaginado a luz funcionando, transformando, né, dando clareza às coisas, possibilidades aí, criando toda a física por meio dessa palavra. E ele disse assim, haja luz. Então aquela palavra saiu de dentro, já tendo aquela visão, aquele desenho do que estava na mente de Deus, e ela veio cumprir aquilo, amém? Achamos aí o filho, pronto, já temos dois aí. E a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, e quem pairava sobre a face do abismo? Quem? O Espírito do nosso Deus. Então, o seu Espírito está onde, irmão? Você deixou em casa? Você não deixou na gaveta do Espírito? Alguém deixou o Espírito em casa? Não? Da onde está o seu Espírito, irmã? Está dentro? Então o Espírito de Deus saiu da onde? De dentro de Deus. Então você vê que o Espírito de Deus saiu de dentro de Deus e ele veio aqui para a terra chocar a terra. Ele veio aqui ficar ali pairando sobre a face do abismo. E aí quando a palavra saiu de dentro do Pai e veio, eles se encontraram e bum, houve tudo que houve. O que a gente chama de natureza, natureza divina, coisa linda, foi essa junção. Ou seja, o Pai assentado no alto lugar, continuou lá. E a sua palavra, o seu Espírito deram vida a todas as coisas. Amém? Ficou simples? Então nós servimos a um único Deus, irmãos. E aí quando a gente lê nesse texto de Pedro, que foi pelo sangue precioso de Cristo, dá para entender o nível dessa coisa, como que é? Dá para você dimensionar então que Deus, na sua palavra, se manifestou como homem na terra e trouxe para nós o cordeiro que Deus proveria para Abraão. Lembra lá de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro? Profecia, irmãos. No espírito de Abraão estava ali, olha, Deus vai prover o cordeiro. Eu não temo pela vida do meu filho, nem pela minha linhagem que virá para frente, porque Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o que é isso? É fé. Isso é palavra profética. Isso é palavra do Espírito no coração dele, que foi cumprida em quem? Em Jesus. Simples assim. Ele é um Deus. Os judeus têm o hábito de falar que nós cremos em vários deuses. Não, é um Deus. Por isso o Espírito, o Pai e o Filho nunca serão diferenciados. Por isso a glória que você dá para Jesus, eles recebem, porque eles são o nosso único Deus. Amém? E aí quando Jesus morre pendurado no madeiro, eu devia ir aí? Vamos lá para Gálatas 3. Vocês estão comigo? Não está na apostila, então eu não estou ouvindo as Bíblias balançando aí. Eu vou achar aqui. Gálatas 3,13. Cristo é a palavra, amém? Cristo é a palavra revelada, é a palavra que se fez viva, é a palavra que veio habitar no meio de nós. Você crê nisso? Então Cristo é Deus. A palavra diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei.
Tudo que levava a maldição na lei, desde Adão até os dias de hoje, tudo que levava lá, Cristo nos resgatou dessa maldição. Como Ele fez isso? Amém? Como Ele fez isso? Fazendo-se maldição por nós. Ele se fez maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus, sendo Deus, Ele não conseguiu ver o pecado. Ele não pecou. E Ele precisava tomar o meu lugar de maldito. E Ele falava assim: olha, eu vou me fazer maldição por eles. Já liberei uma palavra no Antigo Testamento, que é essa daqui que faz a referência, dizendo assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então quem morria na cruz, na forca, pendurado no galho de árvore, como foi Absalão, esses todos eram considerados malditos de Deus. Amém? E Jesus olhou, guardou aquilo na lei, e nele ele falou assim: eu não vou conseguir pecar, então eu vou preparar algo, eles vão me fazer pecador. Eles vão me fazer maldito. Então Jesus foi pendurado naquela cruz para tomar o meu lugar. Amém? Eu era maldito. Até a morte na cruz eu era maldito. Até o momento que eu aceitei como Senhor da minha vida, a maldição estava na minha vida. No momento que eu me submeti ao senhorio dele, ele agora passa a ser Senhor da minha vida, me salva, me limpa de todo o pecado. Por quê? Porque ele de fato assumiu o lugar de um homem em pecado, e ele me resgatou da maldição. Amém? Então quem fez isso foi Deus. Aí eu vou voltar lá para o texto da apostila, que é o 1 Pedro, que está falando assim, como um cordeiro sem defeito e sem mancha, isso, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Cadê o que fala do preço? Está antes. Bem no comecinho. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Amém. Amém? Dá para você entender o perigo aí de você negligenciar essa salvação? O perigo de você tentar entender que pela lei ou por textos da Bíblia ou por conhecer as Escrituras eu vou alcançar a salvação. Você alcança a salvação porque você o tem como Senhor. Você aperfeiçoa a sua vida com o Senhor à medida que você anda. Quando eu falo aqui é para colocar a ideia do boi lado a lado, eu andar do lado dele. E isso tem a ver com intimidade. Amém? Vamos avançar aqui para João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha que coisa interessante. Nós somos amigos de Deus, na pessoa de Jesus. Nós somos amigos dele. Ele nos tem dado a conhecer os seus desejos. Amém? Amigos? 1 João 5,4 está assim: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Nós já falamos desse texto, que nós somos vencedores, amém? Quanto tempo eu tenho? Cadê o meu texto? Sumiu. Quer falar, Levi? Não pode continuar aí. Você pega o microfone assim, nós somos novas criaturas, está aqui. Não dá tempo. Amém? 1 hora está difícil. Amém? Vocês, até aqui, o que eu posso dar aí de resumo, né? Nós nascemos de novo. Somos feitos na imagem e semelhança de Jesus, irmãos. Do jeito que Ele é, nós somos. Numa proporção menor, é claro, mas nós somos a imagem dele. Quando eu pego uma foto 3x4 minha e coloco no documento, é a minha imagem que está refletindo ali, não é isso? Mas é 3x4, é pequena, mas me representa, sou eu. Assim somos nós. Quando fomos chamados de cristãos pela primeira vez por um rei, foi Agripa? Antioquia, né? O nome do rei eu não lembro. Antioquia é a cidade, né? É. Então, esse rei falou assim, quer me convencer a ser também um cristão? Né? Essa palavra foi dada para pequenos cristos, com aquela ideia de que, olha, nós somos Cristo sobre a terra. Nós andamos na terra cumprindo a vontade e fazendo a obra de Cristo. Então,
a visão na igreja primitiva era muito clara disso. Eles assumiram aquilo e falaram, de fato, nós somos pequenos cristos. De fato, nós somos imagem e semelhança dele. Dá para entender isso? Na condição humana de Jesus, nós somos como ele. Ele resgatou isso por nós. E ele fez isso por um único motivo. Eu preciso ser filho de Deus. E como filho de Deus eu sou herdeiro. E se eu sou herdeiro, agora eu tenho grandes promessas para cumprir. Agora pensa comigo. Lembra que eu falei que eu gosto de levantar e depois eu abaixo você? Lembra? Eu exaltei você para a condição de filho, não exaltei? Ele não é Deus. Vamos dar um título aqui para Deus que é dele. Ele é rei dos reis. Então ele é rei, amém? E eu sou o quê? Filho dele, sou no mínimo um príncipe. Amém? Somos príncipes e princesas de Deus. No reino de Deus somos príncipes e princesas. Agora, um príncipe tem coisas a cumprir no reino. Alguém aqui já viu o príncipe Charles com a roupa dele de rei, lá da Inglaterra, sair correndo, gritando, chutando lata, batendo em cachorro no meio da rua? Porque ele tem que manter os princípios daquele reino. Os príncipes eram enviados para dominar outros povos. Os príncipes eram enviados como embaixadores para cuidar de terras. Então nós temos esse papel também. E quando nós chegamos nesse lugar, aí entra aquela questão, a minha condição moral tem que ser boa. A minha condição social, no sentido de me socializar, tá? Eu não quero que vocês levem para o lado financeiro, mas a minha condição de socializar, eu preciso estar envolvido com as pessoas desse mundo. Às vezes a gente nasce de novo e pensa que eu não tenho mais compromisso com os do mundo. Não, Jesus veio para os doentes. Então você também veio para os doentes, dá para entender isso? Quando eu falo doente, eu estou falando aquele que está sem Deus, aquele que está afastado dos caminhos de Deus, você veio para eles. Aqui no meio é legal, tem o Levi, tem o irmão Claudinho, né? Tem o Márcio, tem o Kelé, que são líderes, que são pessoas que estão envolvidas com uma questão social. E isso é importante tampar assim, olha, eu sou cristão e faço isso por amor. E essas pessoas vão ser ganhas para Cristo. Mas é o amor que deve nos motivar. Por quê? Porque quando ele veio, ele foi motivado por amor. De fato, daquelas pessoas que o curaram, eu acredito que teve até no meio delas pessoas que se levantaram e falaram, crucifica-o. Porque buscavam o pão, buscavam o alimento, buscavam a cura, não buscavam o Senhor. Lembra o que eu falei no começo? Que não é muito diferente de um passe no centro de macumba? Porque o comprometimento não é nenhum. Então, o que eu quero dizer é exatamente isso. O Senhor é Deus. E nós somos seus filhos. Nós temos direito às preciosas promessas. Sim, temos, mas também somos herdeiros dele. E como herdeiros dele, nós temos que colocar a nossa roupa, que é a armadura que nós lemos. E andar em justiça, andar em retidão, ter na nossa mente a salvação, andar em fé, usar a palavra, termos condições morais de nos apresentarmos. Se nisso há virtude, algum louvor, nisso pensai. E o Deus de paz será convosco. Dá para entender? A nova criatura é alguém que anda desse jeito, dessa forma, nisso. Também. Está incluído, irmão, porque se o capacete da salvação, ele está na minha mente, eu vou pensar em coisas de salvação. Eu vou me prostituir. Como você pode se prostituir se na sua cabeça está o capacete da salvação? E na salvação ali não tem essas coisas, meu irmão. Eu vou falar mal do meu irmão. Eu vou ser fofoqueiro. Eu só mudei só de católica que eu era, agora eu vou ser fofoqueira. Ao invés de eu falar Ave Maria, eu falo Deus, né? Ai Jesus, né? Não, irmão, a salvação, isso acontece por quê, irmão? Porque o bebê ainda não sabe as coisas do reino novo. E ele não foi assim, ele não ganhou um curso para chegar lá. Quando ele falou, Jesus, eu te aceito como Senhor, ele foi transportado, ele foi mudado do reino das trevas para o reino da luz. É mais ou menos assim, eu dormi e acordei e estou no reino dos céus. E eu estou aqui no reino e eu não sei o que eu faço. O que eu tenho que fazer? Beber leite. Como é esse leite? Eu vou ler a palavra e eu vou orar com o Espírito. Eu vou estar do lado do Espírito de Deus. Amém? Todos aqui são de igrejas pentecostais. Quem aqui não é de igreja pentecostal? Todos são. Então todos sabem a respeito dos dons. O dom de língua, irmão. O dom de línguas, ele não foi dado para você fazer bonitinho na igreja, não. É para fazer bonito na igreja também, por favor. Mas não é só para isso.
quando você ora em línguas, o seu espírito que nasceu de novo, ele fala em mistérios com Deus. E edifica. Judas 20 fala isso. Aí meu filho fala assim, mãe, tem várias pessoas que têm um encontro com Deus, eu tenho 3 filhos que são, né? Aqui da minha irmã, então ele fala assim, que ela fez uma transferência, ela antes era uma pessoa normal, hoje ela tem dons de línguas de fofó. Não, mas nós estamos falando dos dons de línguas espirituais. Ele falou, só pode ser, Não pode ser. edifica. O Espírito Santo e os dons de língua não edifica. Edifica. Então, o que a fofoca sai? A fofoca é pecado, irmã. Aí, ó, entenda o seguinte: quando você ganha tempo com Deus, você é de igreja pentecostal, busca os dons, no momento que você é batizado, que você fala em outras línguas, gasta um tempo com isso também, irmãos. Lê a palavra, ora em línguas, medita, Deus fala comigo, e aí o seu espírito que está falando em mistérios com Deus, vai ouvir de Deus também, e o seu espírito vai receber edificação. Sabe quem aqui já namorou? Não era no tempo de namoro, não era no tempo de namoro que você se conheceu? Não era no tempo de namoro que você podia conversar, que você podia ir mais em assuntos mais, sei lá, desde o dia a dia, como que é a sua vida, até, sei lá, no nível de noivado, já começar a pensar no casamento e falar assim, olha, vamos fazer uma economia junto, vamos fazer uma poupança, você começa a entender através do quê? Do relacionamento. Com Deus não pode ser diferente, o seu espírito aqui, Deus lá e você aqui, e aí Deus te batiza com o Espírito Santo e Ele fala, olha, usa as ferramentas que eu te dou, e você usa na igreja. Você não quer intimidade com Ele, gasta tempo, irmão. Tira 2 minutos para orar em línguas. Ricardo, uma das coisas que pouco se ensina na igreja pentecostal é a ferramenta do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, como fala em Judas, né, edificando a vossa fé santíssima, ora em outras línguas. Então hoje, geralmente as pessoas oram em línguas, escutam Santa Ceia, ou quando o pregador pula lá bastante e toca na alma, né? Isso tem que ser uma prática diariamente, tá? Aquele que ora em línguas ninguém o entende, porque o Espírito fala em mistério. E quem ora edifica a si mesmo. Quando você manifesta um dom de cura, quem é abençoado é a pessoa. Quando você manifesta uma palavra de conhecimento, quem é edificado é a pessoa. Quando você traz uma profecia, quem é edificada é a pessoa. Agora, quando você ora em línguas, você é edificada. Então, pouco se ensina sobre a edificar. Benjamin, ele tem uma prática muito grande, né, de orar em línguas, né, de orar em línguas. E realmente, pouco se ensina a igreja a orar em línguas, né. Então, muitas vezes, o irmão, por falta de entendimento, ele vai orar em línguas só quando a sua alma é tocada, né. É quando ele sente aquele arrepio. Não, você não precisa sentir arrepio. Amém? Porque muitas vezes a falta de conhecimento, né? Só sentiu arrepio, né? Mas é a fé, os dons são ativados pela fé. Fé não depende de emoção, sentimento, convicção. Eu vou orar em línguas. E muitas vezes você não sabe como orar. Você ora em línguas, ninguém entende, e o Espírito fala em mistério e traz a vontade de Deus para aquela oração. Muitas vezes eu não sei mais nem como orar pelo irmão, entendeu? Já orei por tudo, eu vou orar em línguas, porque a língua vai trazer o que? A vontade de Deus sobre aquela pessoa. Eu já orei por tanta coisa, eu não sei mais o que orar por essa pessoa, amém? Ou de repente eu preciso fazer uma oração, eu não quero que o irmão escute, algo pessoal, eu vou orar em línguas. Só que muitas vezes a falta dessa ferramenta exercitada, né? A gente só ora em línguas quando tem uma ocasião especial, e sendo que é uma ferramenta que você tem para ser afiada no seu dia a dia.